Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emanuela e estamos começando mais uma aula de matemática para o nono ano. Na aula de hoje, nós vamos continuar nosso estudo sobre resolução de uma equação de segundo grau completa. Na aula anterior, a gente viu como resolver essa equação por meio de uma fatoração, utilizando também um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre produtos notáveis. Para a aula de hoje, a gente vai utilizar outro método de resolução da equação do segundo grau. Estão preparados? Façam aí suas anotações e vamos começar. Então, hoje nós vamos resolver a equação do segundo grau através do complemento do quadrado. A gente vai assimilar aí a equação a um quadrado e buscar completar esse quadrado para conseguir resolver essa equação, ok? Então, vamos lá. Nas equações do segundo grau, em que o primeiro membro não é um trinômio do quadrado perfeito, a gente pode completar esses quadrados para que ele se torne um trinômio do quadrado perfeito. Então, aqui, ó, nós temos essa seguinte equação. X ao quadrado mais outro x mais 7 igual a 0, certo? Então, inicialmente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai isolar o termo independente no segundo membro. Quem é o termo independente? 7 positivo. Então, para retirar ele daí e passar para o segundo membro, a gente vai subtrair 7 em ambos os lados da equação. Então, vou ter aqui o x ao quadrado mais 8x mais 7 e vou tirar menos 7 para que ele suma. Se eu coloco menos 7 de um lado, eu vou ter também que colocar do outro. Então, fica 0 menos 7, ok? Então, finda a gente ficando com essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 8x igual a menos 7. Certo? Bom, agora a gente vai escrever aqui o primeiro membro de uma forma conveniente. Esse primeiro membro, né, que ficou aqui, ó, quando a gente construiu x ao quadrado mais 8x, eu vou escrever ele dessa forma, ó, x ao quadrado, 2 vezes 4x. E aí, eu fiz a construção de quadrados. Então, veja só, eu construí primeiro um quadrado de área x, porque x vezes x, x ao quadrado. Então, aqui eu tenho a representação desse primeiro termo, ok? Então, pega na mesma largura do meu quadrado, ó, a mesma altura, e fazendo um retângulo com largura 4, eu vou ter um retângulo de área 4x, né? Altura vezes largura, base vezes comprimento, né? Base vezes altura. Então, a gente vai ter aqui 4x. Então, ó, achei essa área aqui. E aqui tá me dizendo que são duas figuras. Então, eu fui, ó, e completei com outra aqui embaixo, onde a largura dela é x e a altura é 4. Então, ela também tem área 4x, ok? Vejam que quando eu fiz isso, fica um espacinho aqui, que se a gente observar, esse espacinho tem que ter 4 de largura e 4 de complemento. Então, eu vou pegar essa pecinha, esse quadrado, que tem essa dimensão e encaixar aqui. Qual vai ser a área desse quadrado? 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado. Então, a gente chega nessa figura aqui, olha, eu completei meu quadrado, onde eu tenho x ao quadrado, eu tenho 4x e eu tenho 4x ao quadrado. Então, o que é que eu tenho agora aqui nesse primeiro termo aqui do meu quadrado? Eu tenho x ao quadrado. Deixa eu escrever aqui de uma forma. O que é que eu fiquei quando eu completei este quadrado? Eu fiquei com x ao quadrado, né? Mais 4x mais 4x, né? Porque eu tenho duas áreas 4x. Mais 4 ao quadrado. E aí, eu posso escrever isso como x ao quadrado mais
8x mais 16. Então, o meu primeiro termo, que era só x ao quadrado mais 8x, eu vou complementar e ele vai virar isso aqui. E o que é que acontece? Quando eu complemento de um lado, eu também tenho que complementar do outro. Então, quando eu adicionei aqui nesse primeiro lado 4x ao quadrado, que é 16, eu também adicionei aqui do segundo lado 4x ao quadrado, que é 16. E aí, a gente resultou nessa equação, ó, x ao quadrado mais 8x igual a 16, que a gente já tinha construído aqui, e o menos 7, que eu tenho lá do início desse lado, mais os 16, fica 9, né? Porque fica 16 menos 7. Então, a gente tem agora essa equação na qual eu completei e tenho aí no primeiro membro um trinômio do quadrado perfeito, né? Então, é a soma do quadrado de dois termos. Então, a gente pode aqui escrever isso como x mais 4 ao quadrado. Como é que eu percebo? Sinal de mais. X é o primeiro termo. Qual é a raiz de 16? 4 é o segundo termo. E isso é igual a 9. Feito isso, a gente pode resolver bem similar à forma que a gente trabalhou aí na aula passada, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter duas respostas, né? Quando eu passo a potência, eu tenho duas possíveis respostas para a raiz, uma positiva e uma negativa. Então, eu vou ter x mais 4 igual a positiva raiz de 9, certo? E x mais 4 igual a raiz negativa de 9, ok? Então, fazendo aí, eu vou ter aqui, ó, x mais 4. Qual é a raiz de 9? 3. Né? Passando esse 4 para o outro lado, ou a gente pode estar subtraindo 4 nos dois termos para ele sumir, tá? Então, eu prefiro subtrair. Então, tenho 4, como eu quero que ele saia, vou tirar 4. E aí, eu tenho que tirar 4 também do outro lado, ok? Então, aqui vai ficar x, porque 4 menos 4, 0. E 3 menos 4 vai dar aí, ó, menos 1. Então, essa é a minha primeira raiz dessa equação. E a segunda raiz, da mesma forma, x mais 4, só que agora nós temos menos 3, né? Subtraindo aí 4 dos dois lados da equação, certo? Então, nós vamos ter aqui apenas x, porque 4 menos 4, 0. E menos 3 com menos 4 vai dar aí menos 7. Então, são essas as duas raízes da minha equação. Certo, pessoal? Bom, ficamos por aqui. Nas próximas aulas, estaremos exercitando e aplicando melhor os assuntos estudados. Ok? Até a próxima!